Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de entrarmos na Tua presença. Que o Senhor possa estar conosco hoje e sempre. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje eu quero meditar em Efésios capítulo 4, os primeiros versículos que falam sobre a unidade no corpo de Cristo. Vamos meditar. Versículo 1. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. O Senhor concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. A obra é do Senhor, e nós estamos preparando cada um para realizar a obra de Deus, segundo a dádiva que Deus colocou dentro de cada um. Se continuarmos meditando aqui nos versículos, nós vamos ver que Paulo cita sobre isso. Nós somos um só corpo, mas como um corpo, tem as suas partes e cada parte tem a sua função. E é muito importante que cada um desempenhe a sua função, daquilo que Deus fez cada um para ser, da melhor maneira para que todo o corpo funcione bem. Porque se uma parte do corpo não funciona direito, está doente, todo o corpo sofre. Precisamos que cada um, e lembre-se, olha, não olhe para o chamado que Deus tem, porque todos nós fomos chamados por Deus. Não olhe para o que Deus está fazendo na vida do outro, se entregue ao Senhor verdadeiramente e deixa o Senhor te orientar naquilo que Ele quer fazer por meio de você e na dádiva que Ele já colocou dentro de ti, o dom que Deus já colocou dentro de ti, para ser usado para a obra que é dele. Amém? Vamos continuar meditando. No versículo 12 diz: eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. E como chegar a essa completa medida da estatura de Cristo? Aqui já tem a resposta. No versículo 13 diz: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Para amadurecer, para você chegar à estatura, se aproximar da estatura de Cristo, chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, você precisa de fé,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Se te falta fé, peça ao Senhor, porque o Senhor livremente dá a todo aquele que pede. Se sua fé está pequenininha, peça ao Senhor, porque a Bíblia também diz que ainda que tenhamos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer ao monte, ergue-te daí e se mova, e ele se moveria. Então, nós precisamos de fé para amadurecer. E o mais importante, conhecimento do Filho de Deus. Você precisa olhar para Cristo. Olhe para Cristo. Se você quer amadurecer, se você quer crescer, se você quer avançar, sabe? Se você tem pedido, Deus me muda, me transforma, pare de olhar para você. Pare de olhar e tentar fazer com as suas forças. Olhe para Cristo e deseje e faça por onde para se parecer com Ele. Quando nós começamos a olhar para Cristo Jesus e buscamos, por amor a Ele, fazer aquilo que agrada o coração dEle, nós estamos crescendo, amadurecendo. Amém? Então, olhe para Cristo, seu alvo é Jesus Cristo. Não coloque a sua esperança em pessoas ou em coisas. Nós falhamos, mas Cristo não falha. Olha para Cristo Jesus. Ele é perfeito, Ele é o varão perfeito. Amém? Vamos lá. Versículo 14. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Olhe para Cristo. Quando você não souber o que fazer, quando eu não sei o que eu vou fazer, eu, por meio da palavra, do conhecimento que eu já tenho, e você precisa ler a palavra, você precisa, para conhecer a Cristo Jesus mais profundamente, você precisa conhecer a palavra. Sim, o Senhor se relaciona conosco. Nós temos experiências com Deus. Sim, o Senhor fala de diversas maneiras. Mas nós temos aqui, em nossas mãos, o conhecimento de Deus. Nós podemos conhecer o que agrada o coração dele, o que o aborrece, o que o deixa irado, o que ele considera abominação. Todas essas coisas nós podemos conhecer aqui, meditando na palavra. Então, conheça a palavra para conhecer mais de Cristo. E quando você conhece a Cristo, você amadurece. O Senhor vai te transformando, Ele vai te moldando, te mudando, renovando a sua mente. Renove a sua mente em Cristo. E assim nos tornaremos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Versículo 16. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Você entendeu que quando você faz a sua função, você é uma parte do corpo de Cristo. E quando você desempenha para aquilo que você foi chamado, para aquilo que Deus, antes mesmo de você nascer, já o tinha separado, chamado para essa obra, para essa função no corpo de Cristo. Quando você desempenha bem, você está ajudando a todo o corpo a crescer. Você ajuda os demais a crescer. Nós precisamos parar de ter competição uns com os outros e amar mais aos nossos irmãos na fé. Faça bem, desempenhe bem para aquilo que você foi chamado e você vai crescer naquilo que o Senhor te chamou, e não só você, mas os demais que estão também no corpo crescerão, porque nós somos um só corpo.
Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um, nós somos um com Ele. Amém? Vamos orar? Eu sei que é um pouquinho complexo entender, às vezes, essa questão da unidade, né? Que Deus, existe um Deus, que é só um Deus, mas que existem três pessoas, três personalidades, três... É Cristo Jesus, é o Pai e é o Espírito Santo. Uma vez eu fui pregar para as crianças num culto infantil e eu levei um ovo cozido e eu representei as três partes do ovo como um só. É um ovo cozido, não deixa de ser um ovo cozido, é um ovo, mas tem a parte da casca, a parte da gema e da clara, né? Então é a casca, a clara e no mais interior a gema. Se formos parar para pensar, a casca ali, né, que tem que ser quebrada para ter acesso ao interior, a casca eu representei como Jesus Cristo, né, que foi quebrado, que sofreu no madeiro, na cruz do Calvário, por amor. Ele se entregou, o Pai o enviou e ele, por obediência e amor ao Pai, se entregou por amor a cada um de nós também. Então ele foi quebrado para que nós pudéssemos ter acesso ao interior dele. Aí vem o Espírito Santo, né, que está ali ligando todas as coisas e que nos foi entregue, nos foi dado para morar em nós nesse tempo em que Jesus, né, está com o Pai, mas que irá voltar para nos buscar. Mas ele não nos deixou órfãos, ele deixou o Espírito Santo dele. E o mais interior é Deus Pai. Então, assim, foi só uma forma de explicar que um Deus, né, ele tem três pessoas. Da mesma forma, um ovo, ele tem três camadas, três partes dele. Deus tem as três partes, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim como eles são um, a Bíblia nos explica, a palavra de Deus nos explica que nós somos um corpo. E Cristo Jesus é a cabeça. E nós precisamos, sim, estar bem naquilo que nós fomos chamados para fazer. Não olhe para o lado tentando competir, porque cada um tem um chamado, cada um tem uma dádiva, um dom que foi colocado por Deus para desempenhar a função que Deus escolheu para cada um. Então não precisa ter competição, porque Deus nos elegeu, porque Deus nos separou para uma obra específica. Então esteja feliz em cumprir aquilo que Deus te chamou a fazer. Amém? E esteja feliz também quando o teu irmão, quando a tua irmã está fazendo aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Precisamos nos alegrar quando nós vemos um irmão nosso, uma irmã nossa, desempenhando o papel que Deus os separou para fazer. E é isso, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que possamos tirar do nosso meio toda intriga, toda confusão e ter paz uns com os outros, que possamos nos alegrar com a alegria dos nossos irmãos e chorar com os que choram, que possamos ser suporte, não só suportar de estar suportando, de estar aguentando as coisas, mas de ser suporte para os nossos irmãos, suportando uns aos outros, ajudando uns aos outros, desempenhando a função que o Senhor nos chamou. Aqui o Senhor falou dos ministérios,
Por meio da boca de Paulo, que escreveu, o Senhor falou acerca dos ministérios, dos cinco ministérios. E que eles ajudam a conhecermos, a chegarmos a Ti, a conhecermos mais de Ti, nos ajuda como um todo ao corpo de Cristo. A nossa função é servir uns aos outros, né, Pai? Como o Senhor nos chamou. É amar uns aos outros. Nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina a amar, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amar como o Senhor ama. Sem esperar nada em troca. Nos amou primeiro. O amor não espera nada em troca. O amor não inveja. Que possamos verdadeiramente amar a Ti sobre todas as coisas e aos nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue te direcionando. Que você cresça no amor. Que você possa continuar buscando e olhando para Cristo Jesus. E quando você não souber o que fazer, que decisão tomar ou como agir, pense em como Cristo agiria. Veja na palavra como Cristo agiu em diversas situações difíceis que Ele passou. É muito mais fácil tomarmos decisões quando nós olhamos para Cristo e o exemplo que Ele nos deu. Amém? E é isso. Dê a outra face. Ore por quem te persegue. Busque sempre a olhar para Cristo e seguir os passos de Jesus. Fique na paz de Cristo. Se essa palavra te abençoou, compartilhe com pelo menos 3 pessoas, para que elas sejam abençoadas também por essa mensagem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.